Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio falando de exercícios do lucro real. Então, vou gravar aí no máximo, esse é o 7º exercício. Se você não assistiu os exercícios anteriores, tem mais 6 disponibilizados no YouTube, numa playlist arrumadinha. Nos podcasts não tem como arrumar, mas aí é só você procurar exercícios do lucro real que vão aparecer, ok? Então, hoje eu quero falar de diferenças temporárias. Trouxe aqui exemplo de provisão de contingência trabalhista. Digamos que eu tenha uma empresa e eu demiti o funcionário entrou com um processo trabalhista. Quando ele entra com esse processo trabalhista, o advogado diz, olha, você vai perder, ele tem testemunhas, ele tem folha de ponta, ele está pedindo equiparação salarial, está pedindo férias, está pedindo hora extra, enfim. E aí, ele diz que o que provavelmente eu vou perder uns 70 mil reais nesse processo aí é a estimativa. Então, o que acontece aqui? Por que eu considero isso como uma diferença temporária? Porque quando o advogado diz que eu vou perder, eu debito uma despesa, então eu vou colocar aqui, depois eu apago, debito uma despesa de provisão de contingência trabalhista e credito que, isso então é uma despesa na minha DRE, e credito o quê? Credito provisão de contingência trabalhista a recolher no passivo não circulante. Por que eu registro no passivo não circulante? Porque eu não sei quando esse processo vai ser julgado. Então, eu debito uma despesa, credito um passivo não circulante. O que acontece? Quando eu debito uma despesa, ela vai diminuir o meu resultado na DRE. Então, ela diminui o meu lucro. Só que, o que a legislação tributária diz? Espera aí, você está registrando na contabilidade uma despesa que ainda não se realizou? Então, não, isso não pode afetar a tua base de cálculo de imposto de renda e de contribuição social. Então, o que você vai fazer? Você vai adicionar essa despesa. Então, você faz uma adição da despesa que você contabilizou, lançou como despesa, mas que você ainda não realizou. Então, a gente adiciona essa despesa. E aí, aqui no nosso exemplo, a justiça trabalhista foi tão rápida que dentro do mesmo ano foi julgado lá uma parte do processo. Vamos colocar que é 2 processos para não ter confusão, um de 50 mil e um de 20 mil. E 2 funcionários entraram com o processo. E aí, o juiz bateu o martelo e disse que eu tinha que pagar 50 mil. Então, veja, eu realizei de fato essa despesa. Então, a partir do momento em que eu realizo essa despesa, eu excluo da base de cálculo do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Então, vou apagar aqui essa provisão. E o que a gente tem? Isso é o que a gente chama de diferença temporária. Então, vou colocar aqui, conta, provisão de contingência trabalhista. Essa é a minha conta. Saldo inicial. Aqui, ele não menciona que tinha um saldo inicial. Débito. Então, ao longo do ano, o advogado disse que eu ia perder esse dinheiro, eu lancei a débito. Crédito. Ao longo deste mesmo ano, eu já realizei 50 mil, ou seja, já transitou em julgado, o advogado lá, o juiz, disse que eu tinha que pagar os 50 mil. Então, o que eu tenho aqui? Eu contabilizei uma despesa de 70, que ainda não aconteceu, digamos, em janeiro, no mês que eu contabilizei. Então, eu venho aqui, adiciono essa despesa de 70. Digamos que lá em dezembro transitou em julgado, o juiz mandou pagar os 50 mil. Então, essa despesa já se realizou. Então, eu pego 50, tiro, baixo aqui da parte B e falo, olha, Receita Federal, essa despesa se tornou dedutível
porque ela já se realizou, o juiz já mandou eu efetivamente pagar esses 50 mil. Ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de diferença temporária. É uma despesa que não é dedutível no momento da contabilização, que eu controlo em parte B, porque no momento em que ela se realizar, eu tiro da parte B, excluo da parte A. Por quê? Porque ela se realizou e ela se torna dedutível, portanto, ela pode diminuir a minha base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Então, aqui o que a gente tem? Um lucro contábil de 280 mil, a despesa, que é uma provisão que eu não realizei, de 70, que eu adiciono, a despesa, que é a provisão que já realizei, de 50, que eu excluo. Então, 280 mais 70 menos 50, meu lucro antes da compensação é de 90 mil. O que ele traz aqui pra gente? Ele diz que a gente tem um prejuízo fiscal de anos anteriores. Então, vou colocar aqui a minha conta. Prejuízo fiscal de anos anteriores. E nos anos anteriores eu tenho um saldo de 100 mil. Muito bem. Saldo de 100 mil reais para usar. Eu posso usar até 30% da minha base de cálculo. 30% de 300 mil, 90 mil. Quanto que eu tenho de saldo para usar? 100. Quanto que eu posso usar nessa apuração? 90. Opa! Receita Federal, eu tinha um saldo de 100, já usei 90 e ainda sobra 10 mil para eu usar no futuro. Então, 300 mil menos a compensação de 90 mil, 210 mil, 15% da base de cálculo, 210 mil. Vezes 15%, 31.500. Por que eu não tenho imposto de renda adicional aqui? Porque minha base de cálculo não ultrapassou 240 mil no ano. Eu estou calculando lucro real anual. Então, a base de cálculo não ultrapassou 240 mil no ano. Por isso que eu não calculo imposto de renda adicional. Faço a mesma coisa aqui na CSLL. Então, posso até colocar aqui mais abaixo para fazer o controle em parte B da CSLL. Então, vou precisar aqui de 3 linhas. Vou colocar um pouco mais abaixo aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho a adição, eu tenho aqui o lucro contábil de 280 mil, e aí eu terei a adição da provisão que eu fiz e não realizei, a exclusão do que já foi realizado. Então, vamos lá. Saldo anterior que eu tinha de base negativa de CSLL, 100 mil. Quanto que eu usei aqui na apuração? 90 mil. Por quê? Porque eu tenho uma base de 300 mil, igual no imposto de renda. Compenso os 90 mil, fico com 210 mil de base de cálculo. 9%, que é a alíquota da CSLL. 9% de 210 mil, 18.900. Então, esse é o meu valor devido de CSLL. Na parte B, qual é a história que eu conto? Receita Federal, eu tinha 100 mil, já usei 90 mil, ainda sobram 10 mil para eu usar no futuro, ok? Se você ficou até aqui, obrigada pela sua audiência, obrigada aí. Curta, comente, compartilhe, ajude este canal a crescer. Vou gravar também outros exercícios de Simples Nacional, de IPI, de lucro presumido, lucro arbitrário. Então acompanhe, se inscreva no canal do YouTube, siga no podcast, também já estamos no TikTok. Então curta, comente e compartilhe. Muito obrigada e até breve.